O desaparecimento de Brandon Swanson. Você está no Vozes do Invisível. Um lugar onde o mistério não apenas existe. Ele persiste. Prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir é real. E pode acontecer com qualquer um. Era uma noite comum, sem qualquer presságio. 13 de maio de 2008, no estado americano de Minnesota. Brandon Swanson, 19 anos, havia acabado de concluir o semestre na faculdade. Estudava ciências aplicadas e, naquela noite, celebrou com colegas em uma pequena reunião da universidade em Canby. Por volta da meia-noite, ele se despediu dos amigos, entrou em seu Chevy Lumina verde e partiu em direção à casa dos pais, em Marshall. Um trajeto de cerca de 50 quilômetros, que ele já conhecia bem. Mas por algum motivo, Brandon tomou um caminho diferente. Mais rural. Mais isolado. Perto das 2 horas da manhã, seu carro saiu da pista em uma estrada de cascalho. Não houve colisão. Não houve feridos. Mas Brandon ficou preso no barranco. Ele tentou sair por conta própria, sem sucesso. Então, pegou o celular e ligou para seus pais. Disse que havia saído da estrada próximo à cidade de Linde. Estava calmo, sereno, como se fosse apenas um pequeno contratempo. Ele pediu ajuda e sugeriu que se encontrassem em um local iluminado que avistava à distância. Os pais, Annette e Brian, entraram imediatamente no carro e dirigiram até onde acreditavam que Brandon estivesse. Durante todo o trajeto, mantiveram contato com ele por telefone. Mas quando chegaram ao ponto indicado, não havia sinal de Brandon. Nem de seu carro. Nada. A ligação continuava. Brandon parecia confiante sobre onde estava. Mas os pais não conseguiam encontrá-lo. Então ele disse: "Vou caminhar até encontrar vocês. Continuem falando comigo." Por mais de 47 minutos, Brandon descreveu o que via ao seu redor. Cercas, árvores, uma correnteza distante. Falava de luzes que via ao longe. Do som de água corrente. Do vento gelado que cortava os campos. Mas mesmo com tantas pistas, nada fazia sentido. Brandon acreditava estar em Linde. Mas a polícia, posteriormente, determinou que ele estava, na verdade, a mais de 40 quilômetros dali. Nos arredores da cidade de Taunton. O trajeto, a localização, os pontos de referência e tudo estava errado. Durante essa caminhada, os pais ouviam cada passo. Cada respiração. Cada hesitação. Até que, de repente, Brandon interrompeu a conversa com uma frase curta. "Oh, droga." E então? Silêncio. A ligação caiu. Eles tentaram ligar de volta. Várias vezes. Durante horas. Mas Brandon não atendeu mais. Ao amanhecer, os pais chamaram a polícia. A busca começou imediatamente. O carro foi encontrado abandonado, mas em perfeito estado. Sem marcas de acidente. Sem vestígios de violência. A região ao redor era vasta e desolada. Campos agrícolas, riachos, trilhas pouco sinalizadas. Um labirinto rural. Cães farejadores foram acionados. Seguiram o cheiro de Brandon por quase 5 quilômetros. Cruzaram estradas de terra, cercas, campos abertos. Até chegar à beira de um córrego. Ali, os cães hesitaram. E perderam o rastro. Mergulhadores vasculharam o riacho. Nenhum corpo. Nenhuma roupa. Nada. Nenhum fio de cabelo foi encontrado. As perguntas começaram a surgir. Como alguém pode desaparecer enquanto fala ao telefone com os pais? Como alguém pode andar quilômetros por campos abertos e simplesmente evaporar? A teoria mais comum é que Brandon tenha caído no riacho e se afogado. Mas essa hipótese nunca foi comprovada. Não havia indícios de queda. Nenhum pertence dele foi encontrado na água.
E o riacho era raso e não profundo o suficiente para causar afogamento fatal sem deixar rastros. E então surgiram as outras teorias. Teria ele sido atacado por alguém naquela estrada escura? Estaria fugindo de algo que não podia contar aos pais? Ou será que Brandon viu algo que não deveria? Alguns moradores relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Outros disseram ter ouvido sons metálicos vindos dos campos. Houve até quem afirmasse que Brandon poderia ter sido vítima de uma abdução alienígena. Ou cruzado algum tipo de limiar dimensional. Teorias absurdas? Talvez. Mas tão absurdas quanto alguém simplesmente sumir. Durante uma chamada de celular, Annette e Brian Swanson nunca pararam de procurar o filho. Durante meses, organizaram grupos de busca. Passaram noites revirando arquivos. Imploraram por pistas. Todos os dias, a luz da varanda da casa dos Swanson permanece acesa. Como se fosse um farol. Um chamado silencioso para Brandon voltar. Hoje, o caso é ensinado em escolas de investigação criminal nos Estados Unidos. É usado como exemplo de como um desaparecimento pode acontecer sem vestígios, mesmo em tempos modernos. Mesmo com celulares. Mesmo com rastreadores. Mesmo com testemunhas, na linha. Brandon Swanson desapareceu aos 19 anos. Deixou para trás amigos, pais e uma pergunta sem resposta. O que aconteceu com Brandon, depois daquele droga? Será que ele viu algo? Foi visto por alguém? Ou apenas entrou em algum lugar do qual não poderia voltar? Até hoje, ninguém sabe. Nenhum novo indício surgiu. Nenhum corpo foi localizado. Nenhuma explicação é capaz de satisfazer a dor. Esse é um daqueles casos que desafia a lógica. Que grita em silêncio. Que assombra, mesmo em plena luz do dia. Você acredita que Brandon está vivo em algum lugar? Ou que foi levado por algo que nem conseguimos compreender? Se você chegou até aqui, compartilhe suas teorias nos comentários. Sua visão pode trazer luz a um caso que há anos permanece no escuro. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E ative o sininho. Porque aqui, toda semana, você escuta as vozes que o mundo esqueceu. Você ouviu vozes do invisível. E alguns desaparecimentos nunca fazem silêncio.